lembrança mais remota que tenho sobre esse tema da ufologia é do período da infância. Uma época que eu nem sabia que existia essa palavra, ufologia ou UFO. É um fragmento de conversa de uns meus tios conversando com minha mãe, dizendo que na época de solteiro, quando a família morava em uma localidade da zona rural da cidade de Altos, um dos irmãos dele contava que esse irmão, quando chegava em casa da festa, não tinha muitos meios de transporte na época, eles iam para as festas ou em lombos de animais ou a pé mesmo. E quando estava voltando em alta madrugada, muitas vezes a estrada de areia branca, iluminada só pela luz da lua, e às vezes nem isso tinha que passar por uns trechos ensombreados da estrada devido às copas das árvores que se projetavam nas laterais do caminho, bloqueando a luz da lua. Ali a noite se fazia mais escura e ele tinha que passar para poder chegar em casa. Pelo que me lembro das conversas do meu tio, o fenômeno aconteceu mais de uma vez. Pequenas luzes desciam do céu e ficavam bailando na frente dele, na escuridão da estrada, e depois iam embora ganhando altitude por entre as copas das árvores. Lembro também das conversas do meu pai com pescadores do primeiro bairro em que moramos, o bairro Carrasco, na minha cidade de Altos. Como meu pai era caçador, ele acabava conversando com uns amigos. E essas pessoas acabaram contando que foram perseguidos por luzes em um açude aqui da cidade, açude do Ramildo. Eles estavam em um pequeno grupo e foram surpreendidos por luzes por trás da vegetação próxima a uma das margens do rio. A luz era tão intensa que às vezes era possível ver através da água os peixes nadando. Depois eles fugiram desse trecho do rio e houve uma perseguição. Eles procuraram abrigo na primeira casa de morador que encontraram na estrada da zona rural. Invadiram a casa muito assombrados, fazendo com que o dono, que estava ouvindo um rádio de pilhas altas horas da noite, pensasse que fossem ladrões e tentou golpeá-los com um facão. Foi um momento tenso, que eles poderiam ter sido feridos, ter se machucado. Aí conseguiram explicar que estavam sendo perseguidos por luzes ou aparelhos e convidaram o morador para observar a porta da sua casa. E todos testemunharam aquele fenômeno estranho, que ficou à distância, mas que não chegou a tentar invadir a casa. E parece que nesse ponto desistiu da perseguição. Ou será que não? Na década de 90, quando a energia elétrica chegou no meu bairro e conseguimos nosso primeiro aparelho de televisão, podemos acompanhar a explosão dos casos do temido chupa-cabras. Ficava morrendo de medo quando o programa Fantástico da Rede Globo exibiu uma matéria especial com caricaturas do suposto monstro e vários casos espalhados pelo mundo. Eu sentia muito medo mesmo, mas acendeu em mim a chama da pesquisa. Eu queria conhecer mais sobre o assunto. Foi uma época e tanto quando eu olho para trás, pois sem muitos recursos para comprar livros e revistas sobre ufologia, conseguia perceber e ainda hoje comparo os programas de televisão com os da época, da década de 90, sobre o assunto, que eram muito melhores. Pois teve um programa do Você Decide, que também era sobre o assunto do chupacabras. E o programa especial do Linha Direta
da Globo abordou o tema de um dos maiores casos ufológicos do Brasil e do mundo, a Operação Prato. O programa teve simulações com atores, cenas bem feitas e entrevistas com o coronel que comandou uma tropa do Exército que investigou o caso na época, e depoimentos do ufólogo saudoso Ademar Jevaer, que também fez uma participação no Fantástico devido à campanha que os ufólogos brasileiros encabeçaram sobre a liberdade de informação já, pressionando os militares brasileiros para que liberassem documentos do Exército e da Aeronáutica sobre a Operação Prato, sobre a Noite Oficial dos OVNIs no Brasil, em 1985, e muitos outros casos documentados. E me admiro que casos como esses, incluo também o caso Varginha, muitas vezes era só através da imprensa sensacionalista que eu tinha acesso a casos. Mesmo assim, parece que eu conseguia tirar algo de essencial daquilo tudo que me permitisse aprender mais sobre o tema. Coisa que eu faço até hoje, apesar de ter menos tempo. Voltando ao passado novamente, no final da década de 90 e início dos anos 2000, eu ingressei no curso de pedagogia e passei a frequentar uma paróquia católica. Isso me pôs em contato com instituições de caridade e escolas para alunos especiais, uma APAE. Foi nessa instituição, que tinha uma biblioteca, eu acabei encontrando um livro do Erich von Däniken, o livro De Volta às Estrelas. E foi um encontro muito bom, pois devorei aquele livro. Era tanto tema que ele abordava, um vocabulário novo, pertinente ao assunto. E isso muito antes de séries como Alienígenas do Passado surgirem. Lá ele falava de, entre tantas outras coisas, de ciborgues, uma espécie de armadura ou escafandro para o homem explorar as estrelas, achados arqueológicos que ele investigou, textos de literatura religiosa de diversas religiões de diversas partes do mundo que apontam que fomos visitados no passado do nosso planeta. Só um livro já tinha causado um grande impacto em mim. Só depois que encontrei na biblioteca da minha cidade o seu clássico. Eram os deuses astronautas. Como nessa época eu era adolescente e adquiri o hábito da leitura, eu pedia livros emprestados. E foi na casa de um amigo meu que me deparei com uma publicação. A primeira publicação que eu me deparei da revista UFO. Era uma edição que tinha uma carta, a sessão de cartas aos leitores com uma pessoa da minha cidade. Um senhor que também fazia observações e eu nem sabia. E foi emocionante já ver na minha cidade alguém engajado nesse assunto, escrevendo cartas para uma revista de circulação nacional sobre ufologia. Acho que é digno de passagem que é o meio religioso que eu frequentei não me coibiu, eu não me senti vigiado para continuar lendo sobre essas coisas. Foi por esse período que eu entrei em contato com os textos de outro grande pesquisador da minha própria cidade, o jornalista Tony Rodrigues, que aliás tem matérias publicadas a nível nacional e tem uma trajetória investigativa na minha cidade e no estado do Piauí, sobre os mais variados temas, entre eles as luzes, os aparelhos que surgiram no céu da cidade de Altos e no Piauí, na década de 80 para cá. Com o advento da internet, o acesso à informação, eu gostava de pesquisar mais, comecei a pesquisar muito mais sobre UFOs, sobre a Operação Prato. Encontrei esse blog que aborda temas folclóricos, assustadores, sobrenaturais em nossa cidade, de todo o Piauí.
seus acervos sobre UFOs e OVNIs, tanto a nível local como a nível estadual. Depois de tudo isso, dessa trajetória, comecei a fazer uma reflexão profunda sobre os textos mais antigos da revista UFO, disponível na página online dessa revista. Justiça seja feita, os textos mais antigos são os melhores da revista. Isso gera uma reflexão em mim, pois já existe muita informação disponível. A gente muitas vezes é que não se esforça para investigar sobre esse assunto. Isso tanto vale para a ufologia como para qualquer outra área da nossa vida. Mas quando alguém escapa da Matrix, ele também tem essa responsabilidade de levar a tocha da liberdade a mais alguém. É isso que estou procurando fazer, apesar de ser de uma maneira tímida ainda, pois o que eu mais gosto de fazer é pesquisar sobre o assunto na minha casa e sempre me deparar com uma surpresa nova. Isso é emocionante, como a descoberta de outras publicações, como a revista OVNI Pesquisa, que aborda o assunto com a participação de vários ufólogos. Eu não me considero ainda um ufólogo, mas pretendo ser. Ainda me sinto afastado dos círculos de discussão ufológica dos grandes centros urbanos do Brasil. Mas, mesmo assim, quero continuar pesquisando sobre o assunto e dando minha contribuição para a causística ufológica dentro da minha cidade, pois aqui também os fenômenos acontecem e precisam ser registrados para gerações futuras. E quem sabe ingressar com esses registros em algum acervo nacional. O importante é que, dependendo da abordagem ufológica que fazemos, aprendemos sobre nós mesmos, pois quando olho para trás vejo que a ufologia foi um dos temas que consolidou meu hábito de leitura e me tornou uma pessoa melhor, ávido por saber e por pesquisar sobre vários temas. Mesmo quando me afastei da ufologia para lutar pela sobrevivência, continuei com o hábito da leitura, embora com o tempo reduzido, mas foi fácil encontrar o caminho de volta para a ufologia. Quero encerrar esse texto dizendo que faço votos, que ao encontrar nosso caminho entre as estrelas, isso nos torne pessoas melhores aqui embaixo, em nosso planeta, cuidando bem dele, como disse Carl Sagan, que é o nosso pálido ponto azul. E quem sabe possamos oferecer algo de humanidade para os visitantes das estrelas. E enquanto esse dia não chega, talvez até tenha chegado, e essa possibilidade é tentadora, precisamos cuidar bem um do outro, pois a nível planetário as mazelas sociais e ecológicas estão provocando o apocalipse. E precisamos ter algo de bom para oferecer para gerações futuras de humanos ou alienígenas. Não é importante se eles sejam do bem ou do mal, precisamos sim cuidar do nosso bem e do nosso mal interior. E quem sabe ganharmos o título de cidadão planetário, pois coisa que já é em si bem difícil, mas de cidadão galáctico e cósmico, pois não estamos sozinhos no universo. Mas quando nosso vizinho sofre, precisa de ajuda, e ninguém aparece, é essa sensação de que ele tem que estar sozinho no universo. Pense nisso e um forte abraço. Esse texto foi narrado por Francisco Isaías, que é também o autor da gramática da produção textual do enredo desse vídeo. A maioria das imagens foram tiradas da internet, principalmente da revista UFO. A revista UFO você pode fazer assinatura, mas a maioria dessas imagens aqui foram tiradas de arquivos antigos que eles disponibilizaram de maneira gratuita para você ler através da internet, sem precisar fazer assinatura. Obrigado.